Livro Um Curso em Milagres. Vou estar lendo página 200 do livro texto, já final do capítulo do ponto 3, ou melhor, do ponto 4, o fim da doença. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão, um chamado que é reforçado pela união, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus. Ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar à pequena luz, tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé e o próprio Deus te responderá. Vemos que a união de um irmão ao outro que está fraco e obscurecido com os raios de luz de Deus na sua vida e aquele outro irmão que não compartilha da doença, ele vem e fortalece, porque ele é o trabalhador de milagres, ele tem ouvido a voz de Deus, então ele vem e se une, não é? Àquele outro irmão fortalecendo. E diz, o livro texto que o poder de uma mente pode brilhar em outra. Você pode brilhar a sua luz naquele que está mais fraco. Você pode levar porque você tem a centelha e você tem essa consciência. Diz o livro texto que se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Então, perceber a centelha vai curar, mas conhecer a luz criará milagres na nossa vida. E então, eu passo a me curar quando eu reconheço, quando eu conheço também. Interessante não só reconhecer, não só perceber, mas conhecer. E diz que em alguns estão quase que obscurecidos esses raios e estão quase que por um tempo até mesmo esquecidos. Mas diz que Deus, Deus, ele faz o quê? Ele diz que nunca possam ser completamente esquecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Então veja, Deus, todos têm a centelha. É a vida de Deus em cada ser humano. Porém, aquela pessoa ela não tem consciência que a centelha está nela. Os raios estão quase que submersos, estão esquecidos. Por um tempo, por um momento, por um período de tempo, permanece até mesmo
esquecidos, mas diz que Deus não permite que fiquem completamente esquecidos. Mas está lá, mesmo inconsciente, mesmo a pessoa não tendo consciência, ela está lá. Mas quando nós passamos a perceber, e então somos curados, mas quando nós a conhecemos, essa centelha, essa luz de Deus em nós, então nós passamos a criar uma nova vida, uma vida de testemunho, uma vida de milagres, uma vida mais criativa, uma vida mais alegre, mais feliz, mais contemplativa, uma vida de reconhecimento desta luz dentro de nós. E então nós passamos a levar essa alegria a outras pessoas, essa cura a outras pessoas, esse milagre a outras pessoas. Nós passamos a levar essa luz a outras pessoas que também têm a centelha, mas que elas estão com os raios obscurecidos, enfraquecidos. E quando isso acontece, as pessoas sofrem, as pessoas adoecem, as pessoas não só adoecem fisicamente, mas espiritualmente falando. Interessante que diz o livro texto que um irmão fortalece o outro pela união, porque somos um só no Espírito diante de Deus. Veja que um irmão fortalece o outro pela união, por essa cumplicidade desta luz de Deus em nós. E que você possa depositar toda a sua fé, em Deus, e Ele te responderá. Creia que você tem essa luz e ela está dentro de você, dentro do seu eu mais profundo. É lá que está a centelha, a vida de Deus que Ele colocou antes da fundação do mundo. Quando tudo deu início, Ele já te conhecia. Tá bom? E é isso que eu quero deixar para você. Um beijinho. Até mais e até o próximo livro-texto que eu vou estar lendo. Obrigada. Gratidão.